A seguir, acompanhe o programa Vem Clarear. Você está sintonizado na programação da Web Rádio Santo Antônio. O programa a seguir traz a marca franciscana da Web Rádio Santo Antônio. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Web Rádio Santo Antônio. Um instrumento de comunicação do Serviço de Animação Vocacional a serviço da província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Enchendo a terra com o Evangelho de Cristo. A luz que emanou de Clara de Assis percorreu os séculos e alcança o nosso tempo. A Web Rádio Santo Antônio apresenta Vem Clarear. Música, formação francisclariana e muito mais sobre esta grande mulher que marcou a história. Vem Clarear, aqui na Web Rádio Santo Antônio. Clara, santa cheia de claridade, irmã de São Francisco de Assis, intercede pelos teus devotos que querem ser puros e transparentes. Teu nome e teu ser exalam o perfume das coisas inteiras e o frescor do que é novo e renovado. Clareia os caminhos tortuosos daqueles que se embrenham na noite do próprio egoísmo e nas trevas do isolamento. Clara, irmã de São Francisco, coloca em nossos corações a paixão pela simplicidade, a sede pela pobreza, a ânsia pela contemplação. Te suplico, irmã Lua, que junto ao sol de Assis, no mesmo céu refugie, alcança-nos a graça que confiantes vos pedimos. Santa Clara, ilumina os passos daqueles que buscam a claridade. Amém. Vem Clarear, mais música, mais formação e mais Santa Clara de Assis. Muito boa noite a você que está sintonizado, entrando em contato agora conosco pela Web Rádio Santo Antônio, pela Web Santo Antônio. Nós estamos chegando em mais uma sexta-feira com mais um programa todo dedicado à nossa querida Santa Clara de Assis, que já está aqui, ó, pertinho da gente, e espero também que ela esteja pertinho aí de você de casa. Estamos aqui em mais um programa, em mais uma sexta-feira, e nós sempre estamos aqui para trazer temas referentes a Santa Clara, conhecer melhor sobre o carisma desta mulher que viveu lá na época de Francisco, mas que continua a iluminar os nossos dias. Hoje nós estamos com um tema aí top, bem massa mesmo, e você não vai sair daí, porque vai continuar com a gente. Logo depois da música a gente volta com a reflexão desse tema, a apresentação desse tema. Inclusive hoje nós celebramos um santo na igreja que tinha um carinho também por Santa Clara, porque sempre ele estava preocupado em conhecer mais sobre esta mulher. Inclusive, escreveu uma belíssima carta na ocasião, nos 750 anos da morte de Santa Clara. Enfim, nós vamos ouvir uma música. Enquanto a música toca, você se inscreve no nosso canal, dá aquele like, ativa o sininho e também compartilha este canal, este programa, pelos outros, com os outros, né? Com seus irmãos, com suas irmãs. O link do nosso site, do nosso aplicativo, compartilha em geral para que mais pessoas tenham acesso à nossa querida Santa Clara de Assis.
Vai tocar a música e daqui a pouco a gente está de volta. Tão jovem, tão rica, de uma beleza admirável, amava os pobres com bondade inesgotável. Naqueles domingos, ouvindo Francisco pregar o Evangelho, chegou-lhe a certeza e abraçou com amor o seu ministério. Naquele convento ligado à igreja de São Damião, floriu uma vida de trabalho e oração. Era tanta alegria, pra rumos distantes seguiu a notícia que um lugar tão pequeno não pôde acolher tantas jovens clarissas. Santa Clara, que beleza, que mais linda flor. Irmã Lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz. Viveu a pobreza na dedicação ao mais puro amor. No claustro seus atos irradiavam divino calor. Com coragem e fé enfrentou guerreiros com Cristo na mão. Deixou-nos o exemplo do que vinha a ser o dever de um cristão. Santa Clara, que beleza, que mais linda flor. Irmã Lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz. Santa Clara, que beleza, que mais linda flor. Irmã Lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz. Interligados e conectados com a missão de comunicar. Web Santo Antônio, há uma década, anunciando o Evangelho por cima dos telhados. Você que está acompanhando pelo YouTube pode estar pensando assim, o Frei tá doido, tá fazendo careta ali, né? Mas eu estava fazendo aqui gravando uns videozinhos que eu tenho uma coisa bem interessante lá no meu Reels, né? No meu Instagram, @RobertoOFM.
mostrando um pouquinho dos bastidores do que é o Vem Clarear, que começa não só aqui, né? O programa não começa apenas nesse horário, 7h30 da noite, às sextas-feiras. Ele começa bem antes, é muito trabalho, né? Para se pensar, entrar em contato com os convidados, convidadas, e pensar no tema e o que vamos trazer para você. Então nós ficamos aqui sempre no trabalho desde a gente começa antes, termina o programa, a gente já está pensando no outro. E claro, é todo feito especialmente para você conhecer melhor sobre Santa Clara de Assis, sobre o seu testemunho de vida. Ela tem muito a nos ensinar de fato. E aí, vamos agora conhecer qual é o nosso tema de hoje do programa. Você que com certeza já foi nos encartes, já sabe quem é o nosso convidado e também o tema, não é? O tema de hoje é Santa Clara e a sinodalidade. Isso porque você sabe, né, que no último dia 10 de outubro, o Papa Francisco, né, iniciou um processo sinodal na igreja que irá ter o seu fim, né, podemos dizer assim, em 2023. É um sínodo sobre a sinodalidade, né, numa tentativa aí, numa busca de querer conversar com toda a igreja, não sobre um tema específico como foram os outros, os jovens, a Amazônia, mas agora as famílias, né, mas agora vai além disso. Né, ele deseja conversar sobre temas referentes à igreja e o que o povo de Deus, de forma em geral, tem a falar sobre essa necessidade, do que eles percebem de esperança, sinais da igreja. Então, vai ser algo bem interessante. O Papa Francisco tem esse caráter, né, essa característica desta comunhão, desta unidade tão presente com todos os fiéis e tem alargado, né, tem saído daquele lugarzinho que antes... Né? Ou então, muitas vezes é entendido, na verdade, somente como dentro do Vaticano, não é? Mas também chegando à igreja, que é muito além do que aquele espaço, né? Ela vai além, ela chega em vários lugares no mundo e alcança várias pessoas, vários cristãos, várias culturas. Então, a gente reza também por este momento, inclusive o tema, né, do sínodo, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. E aí nós vamos rezar, né, todos juntos, para que dê muito certo e a igreja possa colher frutos para continuar direcionando o seu olhar para a vontade de Cristo, tendo Cristo como centro, né? A Santa Sé, né, que foi anunciado em maio, o sínodo, foi aberto, né, no dia 10 de outubro, e aí está nessa fase de consulta diocesana, que começou agora em outubro, né, e vai até abril de 2022. Depois se passa para a segunda fase, onde é uma fase continental, que acontecerá de setembro de 2022 a março de 2023, até que se acontece a terceira fase, que é de uma forma mais universal, em todo mundo, né, onde terá início a Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, com este tema que eu trouxe agora há pouco. Inclusive, para falar mais sobre isso, nós vamos receber uma pessoa muito especial, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, para explicar um pouquinho o que é sinodalidade, onde é que está presente essa palavrinha e esse modo de ver, não é, as coisas, a igreja, num carisma franciscano, enfim. Temos muita coisa e depois você vai dar uma olhada. Mas agora nós queremos focar um pouquinho nesse tema do programa de hoje. Santa Clara e a sinodalidade. Talvez você de casa esteja perguntando assim, mas tinha mesmo sinodalidade? Mas Clara não era uma abadesa e o caráter dos mosteiros de abadesas é onde tem uma que manda e as outras estão muitas vezes ali a serviço da abadesa, né? Que na verdade não que manda, mas que orienta e as outras irmãs assumiam cargos e espaços secundários. E essa visão poderia ser lá na Idade Média. Hoje já existem vários mosteiros, várias abadias, vários carmelos onde todas as irmãs, vivendo num carisma de fraternidade, de sororidade, elas conseguem comungar e conversar melhor sobre as ideias propostas para o bom andamento daquela comunidade religiosa. Pode ser que ainda exista comunidades bem rígidas e ligadas a esta forma do passado. Mas hoje nós percebemos em sua maioria vários mosteiros, vários carmelos, várias abadias, várias comunidades religiosas, em especial de clausura, que já conserva essa dimensão dessa unidade e, por que não dizer, da sinodalidade. Mas Clara de Assis, lá na sua época, lá durante o século XII, XIII,
ela já conseguiu dar um passo lá na frente em relação a esse tema. Outra vez, nós já estivemos aqui nos programas Vem Clarear, inclusive no programa que a gente trouxe sobre a dimensão da autoridade para Santa Clara, que você pode acompanhar, corre aí no YouTube e confere esse programa que foi sensacional, onde nós demos uma pincelada sobre o tema da sinodalidade, porque na regra de Santa Clara tem presente esse tema, mesmo que não de forma tão exposta a sinodalidade, né? Mas Santa Clara tinha essa ideia porque ela queria formar, na verdade, era um lugar onde aquelas mulheres, aquelas irmãs, vivessem a dimensão da solidariedade, né? Assim como Francisco quis juntar os seus companheiros para viver a dimensão da fraternidade, a Clara também queria viver com as suas irmãs esta dimensão da sororidade, né? Onde todas cuidassem uma das outras, onde todas se importassem com as outras e que a vida fraterna delas exalasse a experiência com o próprio Cristo, né? O amor para com o próprio Cristo. Ela e Francisco conseguiram ver em tudo a pessoa do Cristo. Inclusive é o convite que o Papa Francisco faz para esse sínodo, né? Olhar para Jesus, né? Olhar para o que é essencial. Hoje, no lugar onde a gente vive, nós percebemos e vemos que as pessoas estão preocupadas muitas vezes com o supérfluo, com os excessos, né? E se esquece de Jesus, que é o que de fato deve importar para cada um de nós, né? Ele que é o essencial para nós. E Clara e Francisco conseguiam ver em todos os seus irmãos, em todas as suas irmãs, essa imagem de Jesus. Por isso que a posição de autoridade diante dos dois não é uma autoridade como nós percebemos hoje em nossos dias, né? Não é só autoridade que oprime, não é só autoridade que eu mando e você cala a boca e você escuta, não. É uma autoridade baseada no amor. E aí nós vamos até as regras. Eu separei 3 capítulos, por exemplo, que vai deixar visível a preocupação de Clara com as suas irmãs nessa dimensão da sinodalidade. Por exemplo, lá no capítulo 4, quando Clara fala... Não, na verdade, vamos um pouquinho para um pouquinho atrás, nós vamos parar no capítulo 4, mas lá no capítulo 2, sobre quando Clara fala sobre as que quiserem aceitar esta vida e como deverão ser recebidas. Eu vou ler só o início, porque ela já vai dar esse sinal de importância de que deve haver uma escuta sincera, um discernimento, encontro por parte das irmãs, já que essas 3 palavras é a forma como o Papa Francisco resume o sínodo: encontro, escuta e discernimento. Olha o que é que Clara vai dizer para suas irmãs. Se alguém por inspiração divina vier ter conosco querendo abraçar esta vida, a abadesa deverá pedir o consentimento de todas as irmãs. Pois é, a entrada de uma nova jovem, de um novo jovem numa realidade religiosa, deve ser feita e é sempre encarada com muita responsabilidade. Afinal, nós estamos tratando com pessoas que estão chegando para fazer parte do nosso carisma, né? E aí, Clara, diante dessa missão tão grandiosa, ela não jogava apenas o cargo para a abadesa, que era a madre daquela fraternidade, mas pedia que houvesse o consentimento de todas as irmãs. Isso é ou não é uma característica sinodal, não é? Onde todas as irmãs sentam e vão conversar e discernir a respeito daquela jovem que quer fazer parte da vida, daquela vida. Mais na frente, lá no capítulo 4, vai trazer um pouco da dimensão sobre a eleição e o ofício da abadesa, né? Então, Clara também vai dizer que todas as irmãs, né, as professas, devem participar deste momento, né, para que, eleita esta abadesa, ela possa conduzir todas as irmãs, toda a fraternidade, nesse sentido da sororidade, né? Eu posso dizer com toda certeza que, assim como Francisco, na sua época, fez a grande revolução da fraternidade, Clara também fez isso com as suas irmãs. Mais na frente, Clara vai falar sobre a admoestação e a correção das irmãs, lá no capítulo 10. E aqui, minha gente, está o segredo da autoridade para Clara, está o segredo para esta sinodalidade, né? Quando ela pede para que as irmãs obedeçam e sigam, escutem a abadesa, escutar a abadesa, não pelo temor, mas pelo amor. O amor faz parte, deve fazer parte de um processo sinodal, né? Porque nós podemos correr no risco de querer só escutar por escutar
e querer falar para se impor diante dos outros. Se não houver amor, esse processo se torna um triste parlamentarismo, uma assembleia de estudo, um grupo de estudo. Então o amor deve permear todo este processo sinodal, e é o que o Papa Francisco vem pedindo, inclusive clamando e pedindo o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de amor, para abrir os corações para ouvir a voz de Deus. Então, é este amor que Clara pedia para que as irmãs nutrissem entre elas mesmas, inclusive fosse um papel desempenhado pela abadesa como forma de testemunho. Então tá aí, né? Várias características de uma Clara que estava sim preocupada com suas irmãs e que buscavam, dentro da fraternidade de São Damião, da capelinha do convento de São Damião, do mosteiro de São Damião, nutrir essa proposta de encontro entre as irmãs, porque mesmo vivendo no mesmo espaço, isso não quer dizer que todos estejam em encontro, mas um encontro entre as irmãs, o exercício da escuta entre elas, e essa escuta passa muito pela questão do perdão, pela quebra de orgulho, pela quebra de autoritarismo, e a partir dessa escuta, onde todos têm voz, o discernimento concreto para que a fraternidade, para que o mosteiro caminhe sobre as luzes do Espírito Santo, que é livre e sopra aonde quer e da forma como quer. Mas hoje nós temos um testemunho de um santo na igreja, onde muita gente é devota, inclusive talvez você que esteja nos assistindo agora tenha uma devoção. Eu falo aqui de São João Paulo II. Inclusive você que está assistindo pelo YouTube, está conferindo agora com uma imagem, né? Muito bonita, por sinal, onde mostra João Paulo II, essa foto dele tão penetrado em oração, e Santa Clara, assim como abraça suas irmãs, abraça também este que foi considerado e conhecido, ficou muito conhecido como o peregrino do amor, né? E em uma mensagem pelos 750 anos do aniversário da morte de Santa Clara, ele vai dizer algo muito interessante que fala sobre essa dimensão da fraternidade para Santa Clara. Ele, de fato, minha gente, se você pegar esta carta na íntegra, você vai ver que tem vários trechos das cartas e dos textos escritos por Santa Clara. Isso mostra o quanto ele estava antenado e o quanto ele estava ligado a toda essa realidade. Vou ser fiel à fala dele e vou trazer aqui na íntegra para que você possa acompanhar comigo. Guiada por Clara, a comunidade reunida em São Damião escolheu viver segundo a forma do Santo Evangelho, numa dimensão contemplativa, claustral, que se distinguia com um viver comunitariamente em unidade de espírito. Segundo, um modo de santa unidade. A compreensão particular demonstrada por Clara do valor da unidade na fraternidade parece relacionar-se a uma experiência contemplativa madura do mistério trinitário. De fato, a contemplação autêntica não leva ao individualismo, mas realiza a verdade de ser um só no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Clara não só orientou na sua regra a vida fraterna para os valores de serviço recíprocos, de participação, de partilha, mas preocupou-se com que a comunidade estivesse também firmemente edificada na unidade da caridade e paz intercambiáveis. E ainda que as irmãs fossem solícitas em conservar sempre reciprocamente a unidade da caridade intercambiável, que é vínculo da perfeição. Que profundo, não é? Que profundo perceber que esta dimensão da contemplação de Clara e de suas irmãs faziam com que elas contemplassem perfeitamente o mistério trinitário. Aí estava a base, podemos dizer assim, para a vivência fraterna, né, entre as irmãs do Mosteiro de São Damião. E é pedindo a intercessão deste santo, né, que também tem uma relação bem bonita com a juventude, com o próprio Francisco de Assis, né, que tem um testemunho de vida permeado por momentos difíceis, mas também momentos muito felizes, e deixou um grande legado, sim, para a nossa igreja, deu a sua contribuição a partir do sopro do Espírito na sua época. Nós vamos ouvir agora uma canção do Anjo de Resgate, Peregrino do Amor, homenageando este grande homem de Deus, e daqui a pouco a gente está de volta.
emocionei ao ouvir a tua voz. Quanto já chorei ao ler o que escreveram dois. Brigou com tua vida, fez a igreja assim crescer. O mundo deu perseguições e Deus te deu consolações. O teu amor embriagou o mundo, que fez a tantos jovens mergulharem mais fundo. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. Um mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Olhando tua agonia, só posso imaginar que a própria Virgem Maria veio te buscar e com os anjos te levou ao mais lindo lugar. E todos os santos lá estavam a te esperar. Foi por ter buscado a tantos jovens que em tua Páscoa a juventude veio a ti. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. Um mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Tão grande era a força do teu bem, que até os maus vieram e te buscaram também. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. De tuas fraquezas não nos fez segredo e deu a ordem pra não termos medo. A fé não está no corpo que se inclina, mas está na alma do que crê. Eu creio que és o nosso intercessor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Um bate-papo bem claro. Um bate-papo bem claro. Então agora aqui dentro do nosso programa, que é dedicado a Santa Clara, nós vamos falar sobre o tema que é proposto para hoje, que é o tema da sinodalidade. Isso porque agora, nesse mês de outubro, o Papa Francisco deu abertura a um processo sinodal em toda a igreja e na sua homilia, na missa de abertura, na homilia, ele destacou 3 verbos super importantes que devem caminhar e nortear toda esta caminhada sinodal, que é o encontrar, escutar e o discernir. E neste processo da sinodalidade, a igreja, o Papa Francisco quer encontrar e quer, a partir de uma dimensão bem ampla, né, encontrar os desafios, as esperanças para a igreja. O sínodo deu início no último dia 10 de outubro, com a missa celebrada pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, e reúne, além dos bispos, padres, religiosos, também leigos. Podemos até dizer que é um sopro novo dentro da igreja, e é sobre esse tema da sinodalidade que nós queremos conversar no programa de hoje, neste momento do bate-papo, com... Eu não vou apresentar ele, vou deixar que ele se apresente e depois a gente conversa devidamente o nosso bate-papo. Frei, paz e bem, seja muito bem-vindo aqui à Web Rádio Santo Antônio. Então, paz e bem, Frei Roberto, eu sou Frei Wellington Reis, né? E eu pertenço à sua província, né, claro, província franciscana de Santo Antônio do Brasil.
E há 4 anos eu estou morando fora, eu fiz mestrado em Direito Canônico, agora estou no doutorado, no segundo ano do doutorado de Direito Canônico. E é isso, discutir a questão da sinodalidade é muito importante, porque o Papa Francisco traz uma proposta nova. Evidentemente, o sínodo não é algo novo dentro da igreja, mas esse formato que o Papa Francisco está propondo, que é totalmente novo, né? Então, isso é interessante a gente poder falar, conversar, entender, e mais do que isso, se envolver para que realmente se torne prática, uma prática, e seja funcional dentro daquilo que o Papa Francisco tem nos proposto, né? Então, é dentro desse processo que também eu estou vivendo aqui em Roma, e para mim é uma alegria estar com vocês, e agradeço pelo convite já desde o início. Pois é, minha gente. Então você já deve perceber que Frei Wellington está lá em Roma, pertinho ali do Papa Francisco, né? E também da Cúria Geral de Nossa Ordem, no Antoniano. É uma alegria, Frei. Fica pra gente que é a maior alegria estar recebendo o senhor aqui para partilhar com a gente esse tema tão importante, inclusive muito caro também para nós franciscanos. Mas então, para a gente começar esse nosso bate-papo, né? O que é, Frei, sinodalidade? O que é que nós podemos entender sobre esta palavra? Então, para entender a questão da sinodalidade, é importante que a gente entenda primeiro o que significa sínodo, né? Porque essa sinodalidade vem da palavra sínodo, que sínodo, na verdade, é uma palavra antiga na tradição da Igreja Católica, como eu tinha falado antes, né? E indica um caminho feito pelo povo de Deus, né? Um povo que está a caminho, né? De forma teológica. Desde o primeiro século já eram designadas essa palavra sínodo como as grandes assembleias do povo ali, né? O povo era convocado para decidir muitas coisas, que é interessante para discernir, principalmente à luz da palavra de Deus. Não era uma reunião, simplesmente reunir para discutir conforme a cabeça de cada um, né? Mas a palavra de Deus era o centro, era a luz que ali fomentava todas aquelas decisões, aquelas conversas ali, e que exatamente a partir desses encontros sinodais que se tomavam decisões importantes do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista litúrgico, canônico e pastoral, né? Hoje, se a gente toma o direito canônico, nós vamos encontrar tanto no Sínodo dos Bispos, que é uma assembleia de todos os bispos das diversas regiões do mundo, no cânone 342, como também o Sínodo Diocesano, que é a reunião de todos os sacerdotes que vão ali trabalhar junto ao bispo, exatamente para propor ao bispo algumas questões importantes, mas também leigos que são convidados a participar desse sínodo diocesano, que a gente vai encontrar ali no cânone 460. Né? Então, isso é muito importante que a gente compreenda que o sínodo já é uma prática na Igreja Católica como essa grande assembleia. A grande diferença agora, do específico dessa vez, quando se fala de sinodalidade, é porque indica um específico modo de viver a Igreja do povo de Deus. E que manifesta e realiza concretamente o seu ser comunhão no caminhar juntos. E o que é muito interessante, que vai para fazer esse tenta agora envolver todos. Porque normalmente o que acontece? No sínodo dos bispos, o Papa escuta os bispos. No sínodo diocesano, normalmente são os sacerdotes que trazem ali as suas demandas, todas as suas questões. Tem também algumas colaborações dos leigos, mas não é uma presença tão forte, tão massiva como o Papa Francisco está propondo, como a gente vai ver depois. Ele tem uma escala ali de movimentação até chegar no ponto final da tomada de decisões. Então, essa escuta diocesana, que vai ser também uma escuta a nível paroquial, de todas as pessoas, de todos os católicos, isso é diretamente, isso que é o grande encanto, porque não é escutar alguém, eu vou falar para alguém. Não, todo mundo tem o direito de propor, de fazer suas discussões, de trazer os seus sonhos, seus projetos, suas dificuldades. Então, ele quer, como você colocou no início, essa escuta atenta de todos, não de alguns, né? Como o povo de Deus mesmo, é o grande insight dessa questão da sinodalidade. Então, sinodalidade significa exatamente essa grande assembleia, digamos assim, de todo o povo de Deus, que poderá ser escutado pelo Papa, pela Igreja, digamos, institucional,
a partir desses encontros, a partir das nossas necessidades do povo. Então, é esse caminhar juntos e na busca sempre de uma comunhão cada vez mais profunda. Então, sinodalidade entra por aí. Pois é, inclusive, Frei, na missa de abertura a gente falava anteriormente sobre os verbos que foi encontrado, foi destacado por Papa Francisco, mas tem um trecho, logo no início da homilia, que ele falou algo do que é que ele pretende ser este sínodo, que ele falava, fazer sínodo significa caminhar pela mesma estrada, caminhar em conjunto. Aí ele pedia para fixar os olhos em Jesus, que na estrada, primeiro encontra o homem rico, trazendo aquela parábola, aquele encontro de Jesus com o homem que era rico, queria a vida eterna, mas que vivia todos os mandamentos, mas enfim, ele dizia, primeiro encontra o homem rico, depois escuta as suas perguntas e, por fim, ajuda a discernir o que fazer para ter a vida eterna. Então, ele dizia que esses 3 verbos resumem bem essa proposta de sínodo, e aí a gente já entra nesse segundo ponto, que seria a segunda pergunta. Complementando o que você está dizendo, que Sim. na verdade, aprofundando o que você está dizendo do Papa Francisco, ele já traz essa discussão muito antes, quando ele faz Amor Letícias, por exemplo, não? Quando ele fala, por exemplo, do acolhimento, para acolher, acompanhar, discernir para integrar. Então, todo um processo de acolhimento que se faz, desse nível de comunhão, onde todos devem ser escutados e devem serem acolhidos dentro da igreja, ele não perde de vista, desde o início do pontificado do Papa Francisco, ele insiste nessa dimensão que nós precisamos cultivar, digamos, despertar cada vez mais dentro de nós, em nossa missão, essa capacidade, sim, de acolher, que entra exatamente nisso que você está dizendo, mas só ampliando um pouco, porque nos outros documentos também ele já insiste nessa prática do acolher, acompanhar, discernir para integrar. Ninguém pode excluir ninguém, né? A gente precisa escutar. Essa escuta atenta é exatamente o que vai favorecer e dar um rosto diferente à nossa igreja na atualidade, né? Então isso é muito importante. E é interessante, senhor, frisar isso, porque realmente, inclusive em outros sínodos, como por exemplo o sínodo da Amazônia, a gente percebia uma participação, inclusive, de pessoas que eram convidadas, que estavam na região e que não necessariamente não eram padres nem religiosos, e também uma consulta prévia que foi feita, né, com o instrumento Labore. Depois a gente tem o Sínodo dos Jovens, que eu me lembro que na época foi feita uma página nas redes sociais, onde diariamente eram lançadas questões e perguntas acerca da realidade dos jovens, para que fosse respondido. Então, assim, de certa forma, realmente, isso está bem presente na proposta e na ideia do pontificado do Papa Francisco, e isso chegou aí não como uma novidade, porque ele já é da parte dele, né? Partindo da ideia dele, mas sim para a igreja, como o senhor coloca, já existem outros sínodos, não é? A igreja é feita por esses momentos também, mas desta forma, né? Deste meio que o Papa Francisco está querendo conduzir, nós podemos considerar como um sopro mesmo do Espírito. Inclusive, já era essa segunda pergunta, né? Roberto, o que é interessante é que o Papa Francisco ele não quer escutar o que é muito interessante desse sínodo. Você trouxe duas questões interessantes. A sínodo, vários sínodos, da família, da juventude, da Amazônia, mas eram temas específicos, não é? Uhum. Ali já estava determinado praticamente qual seria essa escuta. A escuta da juventude, a escuta da população amazônica, a escuta da família. Agora, ele quer escutar todas as necessidades. Esse é o grande boom. Não é um tema específico que a igreja está propondo que a gente vai refletir e escutar todo mundo. Mas o que você quiser refletir, o que você quiser e acha que é importante, você pode propor. Essa é a grande questão, é a grande diferença. Não tem um tema, pode ser qualquer tema, né? E aí nós temos tantas coisas hoje polêmicas e difíceis de serem discutidas. Então, é essa grande diferencial que o Papa Francisco traz. E que exatamente entra nessa dimensão. Eu não posso acolher, eu não posso amar, eu não posso integrar essa pessoa se eu não sou capaz de mergulhar na dor dela, se eu não sou capaz de conhecer essa realidade que para mim é desconhecida. Então, o mínimo que eu posso fazer é uma escuta atenta. E acho exatamente por esse viés que o Papa Francisco quer ir. Mesmo aqueles temas que são polêmicos, que são dolorosos, que a gente não quer ver, principalmente no mundo religioso, tem uma tendência a um medo do diferente, né? Essa coisa do puritanismo, uma tendência a maquiar a realidade.
O Papa Francisco não quer. Se é essa a realidade do mundo, se é essa a realidade que os cristãos estão passando, eu preciso escutar. E preciso saber o que eles têm a dizer sobre isso, inclusive dando propostas de encaminhamento sobre essas realidades que são conflituosas, dolorosas, que muitas vezes não são compreendidas, mas que ele precisa dar conta. Então, é de uma nobreza se só um pai que tem uma sensibilidade muito profunda pelo seu filho é capaz de fazer, né? Aquele pai, por exemplo, que sabe que não seria a escolha que ele faria, né? Ou gostaria para o seu filho, mas o seu filho fez uma escolha, que é a escolha dele, e às vezes não é nem uma escolha opcional, é uma condição de vida, é uma condição, não tem como mudar. Então o pai é capaz de sentar, mesmo não entendendo e compreendendo aquela realidade, mas é capaz de sentar junto, de estar ali, de abraçar o filho e caminhar, mesmo sem tanta compreensão daquela questão. Então eu acho que eu tenho certeza e eu penso que é uma grande oportunidade da igreja, de nós darmos um passo adiante no sentido de responder às demandas, principalmente dos leigos e leigas, que tantas vezes estão afastados da igreja exatamente por essa falta de escuta, né? Sim, e, Frei, então o que é que a gente pode falar agora sobre este sínodo, né, que iniciou um processo de escuta, como o senhor falou, que vai ser levado por todas as dioceses, por exemplo, aqui mesmo em Fortaleza, no último dia 17 foi feita a missa de abertura desse processo, né? Vários canais de notícias noticiaram, dizendo, por exemplo, que que o Papa estava abrindo aí a maior consulta democrática da história da Igreja, e tantas outras formas de se falar deste sínodo que, como o senhor já trouxe, como a gente já falou aqui, traz sim uma novidade, que é esta abertura. Mas o que é que a gente pode falar um pouquinho mais sobre este sínodo proposto pelo Papa Francisco, um sínodo sobre a sinodalidade? Então, como você colocou, a abertura foi no dia 17, né? Essa abertura, digamos, em todas as dioceses, e exatamente esse caminho sinodal, ele tem 3 etapas, é exatamente a dimensão diocesana, depois a dimensão da conferência episcopal, digamos, continental, né? As conferências episcopais, e depois a dimensão universal, que é exatamente da Igreja Católica do mundo, né? Qual a resposta, qual o resultado disso tudo, quais o material, eles vão propor estudos, né, sobre isso tudo. E então, dentro desse processo de consulta, de discernimento, de aprofundamento, que vai se dando até chegar ao ponto máximo de chegar em Roma, que será no ano de 2023, exatamente onde o Papa vai tentar ali fazer um documento, certamente, com tudo aquilo que foi escutado, discernido, né, e proposto, exatamente para tentando dar um novo respiro à nossa igreja, né? Então, o Papa Francisco, ele já nos disse que o caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da igreja no terceiro milênio, não tem outra possibilidade. E ele falou isso em 2015, né? Então, isso é muito importante, que Deus espera uma resposta da igreja. Não dá pra a gente tem muita coisa, a nossa tradição é muito linda, ela é muito antiga, nós temos muitas coisas bonitas. O próprio documento do Papa Francisco fala isso, esse documento em que ele abre, ele fala sobre a sinodalidade, mas ao mesmo tempo a gente não pode pensar a Igreja Católica só numa igreja da conservação. É preciso que a gente conserve, mas a gente avance também, não é? Porque às vezes a gente fica muito no saudosismo, né? Daquela coisa de manter uma coisa que foi do século da Idade Média, mas não corresponde mais com a nossa realidade. Então não é que a gente quer destruir o que é antigo, o que é passado, o que é da nossa tradição. Muito pelo contrário, a tradição ela faz parte da nossa história. Agora, é preciso entender que a tradição ela não é estanque. Uhum. Ela é chamada a ser movimentada, né, e atualizada. Isso é muito interessante, porque nós somos outros povos, com outras questões, com outras demandas, que as demandas antigas não conseguem responder, né? Então a gente precisa entender isso, e exatamente o aspecto da sinodalidade é exatamente esse caminho que vai se fazendo como um processo que não é um processo rápido, mas que é um processo que deve ser feito, que também não é fácil, mas a gente deve enfrentar, né? E aí, dentro desse processo, quando o Papa Francisco apresenta
a importância e diz claramente quem vai conduzir esse sínodo não é uma pessoa do Espírito Santo, ele deixa muito claro que esse tema da reflexão é encaminhada em toda a igreja, deve ser a partir de uma igreja da sinodalidade, uma igreja sinodal, onde o aspecto da comunhão, da participação e missão deve estar nitidamente presente na vida das pessoas, né? Então isso é muito importante. E ele diz assim, tem um trecho que eu vou ler, que ele fala, que é muito interessante, quando ele escreve ali, né, quando ele faz esse discurso: obrigado por estares aqui na abertura do sínodo, percorrendo diversos caminhos, vieste de tantas igrejas, trazendo cada um no coração questões das esperanças. E tenho a certeza que o Espírito nos guiará e concederá a graça de avançarmos em conjunto, de nos ouvirmos mutuamente e iniciarmos um discernimento no nosso tempo, tornando-nos solidários com as fadigas e os anseios da humanidade. Reitero que o sínodo não é um parlamento, o sínodo não é uma investigação sobre as opiniões. O sínodo é um momento eclesial, é um momento da igreja. E o protagonista do sínodo é o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, não haverá sínodo. Portanto, é muito claro, o Papa Francisco ele é objetivo, né? Sim. Só não entende quem de verdade não quer. Verdade. Então, a gente fica feliz com isso tudo e a gente percebe que a igreja, tudo que ela faz tem uma sequência, né? Quando eu falo da tradição, nenhum Papa ele inaugura uma coisa nova. Uhum. Se a gente for acompanhar os documentos antigos, a gente vai perceber que todos os papas endossavam o que o outro disse, mas ao mesmo tempo ampliava, né? O Papa Francisco ele retoma diversos aspectos do Concílio Vaticano II, o aspecto da comunhão, o aspecto da missão, né? Então, e amplia quando ele coloca então o aspecto da participação, e que você fala exatamente, você colocou muito bem, a questão da escuta. Então veja que é uma questão integrada, a tradição é muito importante para nos dar um histórico, para a gente compreender a história e nos dar elementos para avançar. Então a gente não pode achar que o fato de estar trazendo algumas discussões novas, de estar trazendo algumas reflexões importantíssimas para o mundo da igreja, que a gente quer renegar tudo que nós temos como tradição, como história da igreja. Muito pelo contrário, mas a gente precisa dar respostas a todos os católicos, a todos os cristãos, a todas as pessoas de boa vontade. Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que a Igreja Católica ela deve falar com um públicozinho pequeno. Não, ela tem que responder às demandas de todas as pessoas. Uhum. Por isso, mesmo as demandas mais dolorosas, como o Papa colocou aqui, né? Sim. O Frei, o senhor inclusive trazia esse trecho, e foi também o que o Papa Francisco falava na missa de abertura, né, trazendo essa dimensão de que a palavra de Deus, né, abre-nos ao discernimento, ilumina-nos, e o guia do sínodo, que é o Espírito, né, ele tira nessa concepção de que o sínodo seja um convênio de estudos ou um congresso político, né, até mesmo entendido muitas vezes como um parlamento, né, mas ele é de fato um evento de graça, um processo de cura conduzido pelo Espírito. Então, realmente, a gente fica encantado, e o Papa Francisco é sempre muito profundo nessas palavras e muito certeiro, como o senhor falou, né? E, Frei, então, trazendo para nós, como família franciscana, eu acho que nós temos, graças a Deus, muito a falar sobre essa dimensão também dessa sinodalidade presente dentro do nosso carisma, a começar por Francisco, que quis montar criou... podemos dizer assim, que fundou uma fraternidade, embora não fosse esse o princípio, né, no início, mas começou uma fraternidade, podemos usar essa palavrinha, a melhor palavra seria iniciou uma vida fraterna, né, e onde todos estariam ali, todos na mesma mesa, e todos seriam iguais. E Santa Clara, a que nós dedicamos este programa que nós fazemos todas as sextas-feiras, na sua própria regra, embora fosse baseada muito a partir de outras regras já existentes, mas mais ainda em Francisco, na verdade, ela vai dizer claramente que a abadesa, antes de tomar uma decisão, por exemplo, ela consulte as outras irmãs, como, por exemplo, quando a chegada de uma candidata, né, ao convento, ao mosteiro, em outros momentos, na questão das irmãs enfermas, enfim. Então, tanto Clara como Francisco, a gente percebe claramente uma dimensão desta busca de
de uma comunhão maior, de uma unidade maior, onde todos os frades, as irmãs tenham espaço para que se viva o evangelho efetivamente. Então, a colaboração... Bom, eu acho que a gente pode fazer diversas ligações da sinodalidade com o carisma franciscano, né? O franciscano. A primeira coisa que eu entendo é a experiência do encontro, como você coloca. A experiência do encontro. O Francisco faz a experiência do encontro com o leproso, depois ele estende para todos os irmãos e acolher os irmãos. Isso tudo a partir de uma escuta muito atenta, que é exatamente aquilo que o sínodo está nos propondo, essa dimensão da sinodalidade. Perpassa fundamentalmente na capacidade de querer se encontrar com o outro, querer escutar o outro para dali tirar reflexões, tirar encaminhamentos para uma resposta concreta para as pessoas. E foi exatamente isso que Francisco fez, que Clara fez também, né? Eles se deixaram embeber por um tempo de graça, que é exatamente isso que eu entendo que o sínodo está propondo, não é? Uhum. Que é exatamente que se funda na palavra de Deus, na experiência do Espírito Santo. Então, não tem desconexão, né? O que o nosso carisma experimenta, o que Francisco experimentou, Clara, que nosso carisma tem muito presente, é exatamente esse aspecto da sinodalidade que assambarca todas essas dimensões que está recheada no nosso carisma, né? A experiência de viver essa alegria do Evangelho, de compreender que a centralidade da nossa vida não é a pessoa de Francisco, mas é a pessoa de Cristo, né? Francisco é um instrumento que nos leva à pessoa de Cristo, ou seja, essa centralidade da pessoa de Cristo, que hoje se perde de tantos discursos e ideologias dentro, infelizmente, da nossa igreja, com o ultraconservadorismo, com essas visões totalmente distorcidas, que as pessoas esquecem de olhar para Cristo e ficam olhando para outras questões que são muito mais questões ideológicas do que questões de uma escolha da vida cristã, né? Porque às vezes as pessoas propõem tantas coisas, elas conhecem muito bem o catecismo da Igreja Católica, conhece de uma maneira, interpreta de maneira, na maior parte das vezes, de maneira equivocada, diante do canônico, enfim, se apropriam das leis, das normas, que são formas de nos ajudar como uma sociedade. A Igreja Católica é uma sociedade, ela não é simplesmente uma igrejinha, ela é uma sociedade porque nós estamos no mundo inteiro. Então, como qualquer sociedade, é necessário um código de leis que nos orientem. Mas o problema é que muita gente toma essas leis como se fosse tudo. O problema não é isso, não é conhecer nossas leis, porque muitas delas nem conhecem na verdade. O problema é que tira a pessoa de Jesus, não conhecem em absoluto a pessoa de Jesus e coloca outras coisas. Então, assim, quando o Papa Francisco deixa muito claro que a centralidade é a palavra de Deus, é a pessoa de Jesus, derruba todo o resto. E isso é muito importante, porque Francisco fez exatamente isso. No momento ele era um pouco equivocado, achava que era reconstruir a igreja pedra, um pouco ideologizado com a visão de reconstruir a casa pedra. Depois ele realmente se encontra com a pessoa de Jesus. Então isso é fundamental, é próprio da nossa espiritualidade. O encontro com a pessoa de Jesus. Francisco depois faz com que ele se encontre com o outro e se coloque numa postura de escuta. Porque ele não teve medo de estar junto do leproso, mesmo com todas as críticas, a visão racista, preconceituosa com essas pessoas que eram atingidas pela lepra, né, pela hanseníase, elas estavam à margem. E Francisco, ele escutou a dor da pessoa, ele abraçou, como ele abraçou ao longo de toda a sua vida, não só o ser humano, que é, digamos, a expressão, digamos, não sei se é uma linguagem mais acertada, mas, digamos, a expressão máxima da criação de Deus, mas todas as outras criaturas do Senhor, Francisco abraçou, porque foi capaz de ter esse encontro pessoal, profundo, com cada criatura de Deus. Então, assim, nós temos muitas oportunidades de crescer muito como franciscanos, mas também como cristãos, como todos, e mesmo aqueles que não são cristãos, com esse momento que o Papa Francisco nos proporciona de sair dessa igreja de uma mentalidade simplesmente estrutural para entrar num espaço muito mais de abertura, de encontro, de acolhimento e
e o que é melhor, de participação. Então isso é muito importante, porque todos terão a oportunidade de participarem desse grande processo de escuta, onde o primeiro momento é essa escuta atenta do Espírito Santo, depois a escuta dos irmãos e das irmãs, e depois exatamente essa capacidade de se aproximar dessa realidade a partir da escuta, na tentativa de dar uma resposta que seja uma resposta de compaixão, de amor, de ternura. Então, penso que o sínodo tem muito do nosso rosto franciscano e que a gente precisa retomar, né? Porque não basta a gente olhar para Francisco e perceber que ele viveu essa proximidade, ele viveu essa compaixão, ele viveu essa ternura. É preciso também a gente se sensibilize e se compadeça por realidades que são difíceis, que são dolorosas, mas que precisa de uma resposta nossa. Precisa de uma postura de aproximação exatamente como essa que o sínodo está nos propondo. Então eu penso que tem tudo a ver com o nosso carisma, Frei Roberto. Pronto, Frei. Frei, nós queremos então agradecer essa participação do senhor aqui com a gente, essa partilha, né? Também esclarecimento para muitos, né, sobre este processo que se inicia. E agradecemos e deixamos o espaço aqui da Web Rádio à disposição para que o senhor deixe sua mensagem final. Obrigado, para mim também foi um prazer, Frei Roberto, esse bate-papo com você. Eu me lembro, e é muito emocionante, que eu acho que a última vez que eu falei com vocês na Web Rádio foi com o Mendelssohn, não? Ele fez uma entrevista comigo, uma entrevista muito linda, né? E ele é um Frei do meu coração. Ele morou comigo na época que eu morei em Mossoró, né? Eu era pároco em Mossoró, ele era postulante. Então é muito emocionante para mim também com esse momento com você, porque eu retomo e relembro esse momento muito importante da vida desse irmão que tanto colaborou conosco de uma forma muito breve, mas que colaborou de maneira tão digna e tão linda, né? Que Deus que ele seja nos braços de Deus e intercedendo por cada um de nós, né? Então eu gostaria de terminar com uma pequena oração que o Papa Francisco ele encerra no seu discurso. Então ele encerra assim: Vinde, Espírito Santo, vós que suscitais línguas novas e colocais novos lábios, nos nossos lábios palavras de vida. Livrai-nos de nos tornarmos uma igreja do museu, bela, mas muda, com tanto passado e pouco futuro. Vinde estar conosco, para que na experiência sinodal não nos deixemos dominar pelo desencanto, não debilitemos a profecia, não acabemos por reduzir tudo a discussões estéreis. Vinde, Espírito Santo de amor, e abre os nossos corações para a escuta. Vinde, Espírito Santo de santidade, e renovai o santo povo fiel de Deus. Vinde, Espírito Criador, e renovai a face da terra. Amém. Então, um abraço de paz e bem, Frei Roberto, um abraço de paz e bem a todos vocês que nos acompanharam até esse momento e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, não é? Sim, paz e bem, Frei. Paz e bem, querido, um abraço. Você está sintonizado na programação da Web Rádio Santo Antônio. E nós estamos chegando ao final de mais um programa Vem Clarear. Hoje, né, minha gente, como você percebeu, foi muito massa. Inclusive, na verdade, nestes programas dos últimos tempos, nós temos trazido temas importantes que merecem a nossa reflexão. Por exemplo, sexta-feira passada nós trouxemos uma reflexão acerca do Outubro Rosa, não é? Inclusive, você pode voltar e conferir esse programa lá na nossa playlist. Nós também já trouxemos muitos temas. De hoje, muito pertinente, Frei Wellington Buarque, ou Frei Wellington Reis, que nós queremos agradecer de coração, ajudou muito a gente a esclarecer um pouquinho, a mostrar um pouco sobre essa dimensão desta sinodalidade que o Papa Francisco pede a nós hoje, né? E que devemos, de fato, querer abraçar e viver com fidelidade esta igreja sinodal, ouvindo o apelo da igreja, né? Na verdade, ouvindo o apelo do Espírito Santo que sopra e nos pede, né,
pela igreja, através da igreja, né? Esta necessidade de uma maior comunhão, de uma maior unidade. Ouçamos ao apelo do Espírito Santo, né? Que sopra onde quer e da forma como quer e vem nos convidar a viver esse processo. Que a igreja vive hoje, esse processo sinodal, é fruto do Espírito Santo. Assim como a vida de Clara, assim como a vida de Francisco, assim como a vida de vários santos, né? Que surgiram na igreja em tempos específicos para ser algo concreto e conduzido pelo Espírito Santo, conduzir também, dar este destino esperançoso, apontar, né, a igreja para o próprio Cristo, né? Enfim, boa noite a todos, um bom final de semana. Na outra sexta-feira nós estamos novamente aqui pela Web Santo Antônio para trazer muita coisa boa, inclusive já finalizando o mês de outubro, né? Tem muita coisa boa chegando e você, claro, não sai daí, continua acompanhando a nossa programação pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site. Nós temos muita música boa para você, até a hora que Deus quiser. Um abração a todos, Deus abençoe, paz e bem. Fiquemos agora com a bênção de Santa Clara. O Senhor te abençoe e te proteja. Faça resplandecer sobre ti a sua face e te dê a sua misericórdia. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Derrame sobre ti as suas bênçãos e no céu te coloque entre os seus santos. O Senhor esteja sempre contigo e que tu estejas sempre com Ele. Amém. Você acompanhou pela Web Rádio Santo Antônio. Vem clarear. Continue em nossa companhia.